Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 68. Projetando uma curva de uma rodovia. Se um carro entra muito depressa em uma curva, ele tende a derrapar. No caso de uma curva compensada com atrito, a força de atrito que age sobre um carro em alta velocidade se opõe à tendência do carro de derrapar para fora da estrada. A força aponta para o lado mais baixo da pista, o lado para o qual a água escoaria. Considere uma curva circular de raio R igual a 200 metros e ângulo de compensação θ, no qual o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento é ME. Um carro sem sustentação negativa começa a fazer a curva, como mostra a figura 6.11. Letra A. Escreva uma expressão para a velocidade do carro, Vmax, que o coloca na iminência de derrapar. Na figura 6.11 podemos ver um circuito circular com as curvas compensadas, ou seja, inclinadas de um ângulo θ em relação à horizontal. Esta inclinação da pista permite ao carro de corrida fazer uma curva com velocidade maior do que faria caso não fossem inclinadas. Um corte transversal da pista nos permitirá identificar as forças que atuam sobre o carro. Normalmente escolhemos o eixo X paralelo ao plano inclinado e o eixo Y perpendicular a ele. Mas aqui o mais adequado é escolher o eixo X horizontal e o eixo Y vertical, com o eixo X apontando para o centro da curva. Existem três forças atuando sobre o carro. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. O carro pressiona a pista que, de acordo com a terceira lei de Newton, reage sobre ele exercendo a força de reação normal perpendicular à pista. Temos também a força de atrito dos pneus do carro com a pista orientada, como mostra a figura. Como já vimos antes, o ângulo que a força-peso faz com a direção perpendicular ao plano é igual ao ângulo de inclinação da pista. Este ângulo também é igual ao ângulo que a força de reação normal faz com essa mesma direção, já que são ângulos opostos pelo vértice. Este é um dos ângulos do triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes. Como a força de atrito é perpendicular à força de reação normal, se girarmos esse triângulo de 90 graus, vamos perceber que este também é o ângulo que a força de atrito faz com o eixo horizontal. E temos também um triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes. Os valores das componentes podem ser determinados calculando o seno e o cosseno do ângulo θ, utilizando as medidas dos lados dos triângulos retângulos destacados. Vamos começar pelo valor das componentes da força de reação normal. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o Fnx, sobre a hipotenusa Fn. Então, Fnx vai ser Fn vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno deste ângulo, fica o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Fny, sobre a hipotenusa Fn. Então, Fny vai ser Fn vezes cosseno de θ. Como estamos considerando a situação em que o carro está na iminência de escorregar, a força de atrito que age sobre ele é a força de atrito estático máxima, que é proporcional ao módulo da força de reação normal. FA é igual a FAM, que é ME vezes Fn. Utilizando agora as medidas do triângulo retângulo formado pela força de atrito e suas componentes, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, FAY, sobre a hipotenusa FA. Então, FAY vai ser FA vezes o seno de θ. ME vezes Fn, que é o FA, vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno deste ângulo, fica o cosseno de θ vai ser FAX, que é o cateto adjacente, sobre FA, que é a hipotenusa. Então, FAX vai ser
FA vezes cosseno de θ, μe vezes Fn vezes cosseno de θ. Como o carro não se move na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fny menos Fay menos P tem que ser igual a zero. Fn vezes cosseno de θ, que é o Fny, menos μe vezes Fn vezes seno de θ, que é o Fay, menos mg, que é o valor do peso, é igual a zero. Os dois primeiros termos dessa expressão têm Fn em comum. Então, podemos colocar em evidência. Então, fica Fn vezes cosseno de θ, menos μe vezes seno de θ. E o menos mg, passando para o outro lado, fica igual a mg. A soma das forças na direção x deve ser igual à força centrípeta necessária para que o carro faça a curva. A equação que determina o módulo dessa força está na lista de equações válidas para movimento circular uniforme. Então, Fnx mais Fax tem que ser igual a mv² sobre r. O r é o raio. Fn vezes seno de θ, que é o Fnx, mais μe vezes Fn vezes cosseno de θ, que é o Fax, tem que ser igual a mv² sobre r. Como os dois primeiros termos têm Fn em comum, podemos colocar em evidência e escrever como Fn vezes seno de θ mais μe vezes cosseno de θ é igual a m vezes v² sobre r. Se a gente multiplicar toda a expressão por r, teremos apenas coeficientes inteiros. Então, fica Fn vezes seno de θ mais μe vezes cosseno de θ vezes r vai ser igual a m vezes v². Um fato interessante aqui é que, em uma curva sem compensação, não inclinada, a força que exerce o papel da força centrípeta é apenas a força de atrito estático dos pneus com a pista. Perceba que, quando a pista é compensada, além da força de atrito, também existe o acréscimo da componente x da força normal para desempenhar este papel. Isso faz com que a velocidade máxima para conseguir fazer a curva seja maior. Temos, portanto, um sistema com duas equações. Se dividirmos a primeira equação pela segunda, teremos, quando eu dividir os termos da esquerda da primeira pela segunda, vou cancelar o Fn. Então, vai ficar cosseno de θ menos μe vezes seno de θ sobre seno de θ mais μe vezes cosseno de θ vezes r. E quando dividirmos as expressões da direita, vai cancelar o m. Então, fica g sobre v². Resolvendo para v², fica v² vai ser rg vezes seno de θ mais μe vezes cosseno de θ sobre cosseno de θ menos μe vezes seno de θ. Se dividirmos o numerador e o denominador por cosseno de θ, teremos o v² vai ser rg vezes seno de θ sobre cosseno de θ mais μe vezes cosseno de θ sobre cosseno de θ sobre cosseno de θ sobre cosseno de θ menos μe vezes seno de θ sobre cosseno de θ. Como o seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ, e cosseno de θ sobre cosseno de θ dá 1, a expressão se torna v² vai ser rg vezes tangente de θ mais μe sobre 1 menos μe vezes tangente de θ. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a velocidade máxima vai ser a raiz quadrada de r vezes g vezes tangente de θ mais μe sobre 1 menos μe vezes tangente de θ. Esta equação permite-nos determinar o valor da velocidade máxima que o carro pode ter para conseguir fazer a curva sem derrapar em termos do raio, do ângulo e do coeficiente de atrito da pista. Letra B. Plote no mesmo gráfico Vmax em função de θ para o intervalo de 0 grau a 50 graus, primeiro para μe igual a 0,60, pista seca, e depois μe igual a 0,050, pista molhada. Para o intervalo entre 0 grau e 50 graus, a função tangente é sempre positiva e crescente. A expressão do numerador também será positiva e crescente.
Por outro lado, a expressão do denominador será cada vez menor à medida que aumentamos o ângulo. Ambos contribuem para o aumento do valor da função que queremos esboçar o gráfico. Para o ângulo no qual o denominador se anular, teremos um ponto de descontinuidade da função. Vamos determinar o valor deste ângulo. 1 menos μe tangente de θ vai ser igual a zero, passando o negativo para o outro lado. 1 é igual a μe vezes tangente de θ. O μe multiplica a tangente, passa para o outro lado dividindo. Então, o tangente de θ vai ser 1 sobre μe. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1 sobre μe. Para μe igual a 0,60, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1 sobre 0,60, que dá 59,4 graus. Para μe igual a 0,050, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1 sobre 0,050, que dá 87,14 graus. Como estamos considerando ângulos abaixo desses valores críticos, no intervalo considerado, o gráfico das funções será contínuo. Para a pista seca, quando θ é igual a 0 grau, o Vmax vai ser raiz quadrada de 200, que é o raio, vezes 9,8, que é o g, vezes a tangente de 0 grau, que é o ângulo, mais 0,60, que é o μe, sobre 1 menos 0,60, que é o μe, vezes a tangente de 0 grau. Fazendo essas operações aí, dá 34,29 metros por segundo. Quando o θ for igual a 50 graus, o Vmax vai ser raiz quadrada de 200 vezes 9,8, vezes a tangente de 50 graus, mais 0,60, sobre 1 menos 0,60 vezes a tangente de 50 graus. Efetuando essas operações, aí dá 111,0 metros por segundo. Para a pista molhada, quando o θ for igual a zero, o Vmax vai ser 200 vezes 9,8, vezes a tangente de 0 grau, mais 0,050, dividido por 1 mais 0,050, vezes a tangente de 0 grau, que dá 9,899 metros por segundo. Quando o θ for igual a 50 graus, o Vmax vai ser 200, raiz quadrada de 200, vezes 9,8, vezes a tangente de 50 graus, mais 0,050, sobre 1 menos 0,050 vezes a tangente de 50 graus, que dá 50,87 metros por segundo. Os gráficos terão o aspecto mostrado na figura. Calcule Vmax em km por hora para um ângulo de compensação θ igual a 10 graus e para a letra C, μe igual a 0,60 e letra D, μe igual a 0,050. Agora você pode entender por que ocorrem acidentes nas curvas das estradas quando os motoristas não percebem que a estrada está molhada e continuam dirigindo à velocidade normal. Para θ igual a 10 graus e μe igual a 0,60, Vmax vai ser raiz quadrada de 200 vezes 9,8, vezes a tangente de 10 graus mais 0,60, sobre 1 menos 0,60 vezes a tangente de 10 graus. Efetuando esses cálculos aí dá 41,25 metros por segundo. Para transformar em km por hora, a gente multiplica por 3,6 km por hora, dividido por 1 metro por segundo, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Dessa forma, eu cancelo metros por segundo e o resultado vai estar em km por hora. Fazendo essa multiplicação aí dá 148,5 km por hora. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o Vmax vai ser 149 km por hora. Para θ igual a 10 graus e μe igual a 0,050, o Vmax vai ser a raiz quadrada de 200 vezes 9,8, vezes a tangente de 10 graus, mais 0,050, sobre 1 menos 0,050 vezes tangente de 10 graus. Fazendo essas operações aí dá 21,16 metros por segundo, e para transformar em km por hora eu vou multiplicar por 3,6 km por hora, dividido por 1 metro por segundo, cancelo metros por segundo, fazendo a multiplicação aí dá 76,18 km por hora. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, Vmax vai ser 76,2 km por hora. Perceba que a velocidade máxima
quando a pista está molhada é muito menor do que a velocidade máxima quando a pista está seca.